Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperuna, estado do Rio. E tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Coração Ardente e está baseada na profecia de Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. Leamos a palavra de Deus. Ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor. Louvem o Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado e da mão dos seus opressores. A palavra de Deus é um livro muito realista. Ela mostra as pessoas exatamente como elas são. O retrato é fiel e verdadeiro. Isso aconteceu também no caso de Jeremias. Jeremias era um homem muito sensível, mas foi colocado por Deus como profeta para anunciar o julgamento da nação israelita por causa de seus pecados. E isto o constrangia, isto o fazia sofrer. Ele era um homem muito sensível, por isso foi chamado de profeta chorão. Porém, apesar de toda a circunstância que ele viveu, ele não pôde deixar de exercer a sua missão, porque o seu coração ardia pela palavra de Deus. É do versículo 9 que vem justamente o título da nossa mensagem. Se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Não quer dizer que Jeremias gostasse tanto assim da sua missão. Ele tinha que cumpri-la. Mas era uma missão ingrata, dura, anunciar ao seu próprio povo que ele estava condenado por Deus. Mas quando o nosso coração arde, quando um coração arde, não há nenhuma dúvida na mente. Jeremias prosseguiu fazendo o seu trabalho, porque ele não tinha, por exemplo, nenhuma dúvida a respeito da palavra.
Ele diz que a palavra era como um fogo. E no versículo de número 7 diz que a palavra o constrangia. Ó Senhor, tu me constrangeste. E ele disse que a sua mensagem era dura, violência e destruição, dizia ele, mas essas mensagens vinham do Senhor, ainda que pudessem ser objeto de piadas. Ele disse, essas mensagens do Senhor me transformaram em algo constante de piadas. Também não há dúvida sobre a mensagem. A mensagem era terrível. A mensagem era violência e destruição. E ele chegou a ser apelidado, como ele diz aqui, de homem que vive em terror. Nas traduções mais antigas diz terror por todos os lados. Eles passaram a usar essa expressão para falar de Jeremias. Lá vem o terror por todos os lados. Lá vem o homem do terror. E até zombavam de Jeremias por causa disso, mas ele não tinha dúvida sobre essa mensagem. Ele pregava essa mensagem. O seu coração ardia por essa mensagem. Também não há dúvida sobre o cumprimento da mensagem, da palavra. No verso 11, ele diz, diante dele meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar, fracassarão e serão totalmente humilhados. A sua desonra jamais será esquecida. Jeremias chegou a ser preso por ordem das autoridades e tratado a pão e água. Foi lançado numa cisterna que estava cheia de lama, a ponto de morrer de fome e afogado naquela lama. Mas, no decorrer da sua profecia e também nos livros históricos de 2 Reis e 2 Crônicas, o que nós vemos é que a sua mensagem foi cumprida. É que a sua profecia se cumpriu. E aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. O templo foi destruído. No capítulo 7 dessa profecia, ele dizia, vocês estão engrandecendo esse templo, dizendo, templo do Senhor, mas esse templo será destruído por causa da sua hipocrisia, da sua falsidade, da sua idolatria, do seu pecado. E foi o que aconteceu. Jeremias não tinha dúvida sobre o cumprimento da palavra. E isso tudo nos fala que ele também não tinha dúvida sobre a sua missão. Ele diz, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Mesmo que eu diga que nunca mais vou mencionar o teu nome, o nome do Senhor, que nunca mais falarei em seu nome, eu não consigo, é impossível. Não consigo conter esta mensagem. Esta é a minha missão. Perseguido, injuriado, difamado, zombado, preso, mas ele não tinha nenhuma dúvida de que ele devia continuar na sua missão. E há outro aspecto interessante. Quando o nosso coração arde, quando um coração arde pela palavra de Deus, pela mensagem, pela missão, a gente não espera a aprovação alheia. Quando o coração arde, não esperamos a aprovação dos outros. Sabemos que nem sempre eles irão entender, aceitar e aprovar a mensagem. A zombaria nos fere, mas não nos impede de pregar. Ele dizia assim,
Sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. No versículo 7. No versículo 8 diz: essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piada. E no versículo 10 diz: ouvi muitos boatos a meu respeito, me chamam de homem que vive em terror. Zombaria o tempo todo. Lá vem o homem de terror. Lá vem o homem que diz que Deus vai destruir Israel. Será? Estamos ouvindo ele pregando há tantos anos. Ele pregou durante 23 anos e ainda não aconteceu, então eles zombavam de Jeremias. Mas quando nós temos uma missão, quando nós temos uma mensagem, quando nós temos uma palavra que arde em nosso coração, nós não esperamos a aprovação dos outros. A intimidação também contra ele era grande. Diz aqui que eles ameaçavam Jeremias. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os seus amigos íntimos o vigiavam, esperavam que ele cometesse algum erro fatal e diziam: ele vai cair na sua própria armadilha e então nós nos vingaremos dele. Intimidação, tentando amedrontá-lo, mas isto não causou medo a Jeremias. Pelo contrário, ele dizia assim: o Senhor está do meu lado, como poderoso guerreiro. Quando o coração arde, você tem certeza da mensagem, você tem certeza da missão, você tem certeza que Deus está protegendo e guardando você. E também havia falsidade. Ele fala aqui: até os meus amigos íntimos, ou pelo menos aqueles que se dizem amigos íntimos, depois ele descobriu que eram falsos amigos, me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem: ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. Isso nos frustra. A falsidade nos frustra. A deslealdade, a hipocrisia daqueles que dizem amigo, mas não são, mas não diminui a nossa missão. Jeremias nem por isso deixou de pregar e de anunciar. Apesar dessa situação negativa, apesar de ter tantos inimigos, Jeremias, na verdade, ele se sentia muito pelo seu povo. E diz aqui o versículo 12 que ele não queria vingança pessoal. Ele tinha colocado a sua causa nas mãos de Deus. A minha causa está em tuas mãos. Coloquei a minha causa em tuas mãos. E finalmente ele manifesta alegria, prazer de servir ao Senhor. Ele diz: cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado da mão dos seus opressores. Ele tinha motivos para louvar a Deus, porque ele sabia que, apesar de pobre e necessitado, Deus os guardaria. Deus estaria do seu lado como um poderoso guerreiro. Assim é aquele cujo coração arde pela palavra, pela mensagem, pela missão. Que Deus nos abençoe.